A nossa querida irmã, ela está com oportunidade nessa noite. Olá, graça e paz, irmãos. Eu posso botar isso aqui um pouquinho mais para frente? Eu me sinto muito longe de vocês. Por mim, eu estava bem aí, pertinho. Nem pode muito, né, nessa época. Ele... Irmãos, eu me chamo Daniele Francisco, mas todo mundo me conhece como Dani, então vocês podem me chamar de Dani sem nenhum problema, caso a gente se encontre, né, nessa vida. É um dia muito especial para a gente hoje. Eu sou da Escola Cecília Meirelles, que fica na avenida, aqui próximo ao Dois Rios, aqui embaixo, e eu vim com Dona Carminha, que é a diretora, seu Antônio, que é o diretor, e Nazaré, que é a nossa coordenadora, e também está fazendo aniversário hoje. E eu não ficou de... e Tiago ali, ó. Levanta assim, Tiago, para todo mundo. Pronto, meu coordenador do coração. Olha, já que está tirando foto. O coordenador do coração da gente. Eu sou professora na escola, sou graduada em História. Eu vou só dizer meu currículo assim para poder, né? Vocês disseram assim, viu aí, dá uma olhada essa menina aí. Mas eu sou professora de História do Cecília Meirelles, sou graduada pela Universidade Federal e também tenho mestrado pela Universidade Federal, também no ensino de História, mas independentemente de qualquer tipo de formação acadêmica, acima de tudo, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo, filha dele, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Às vezes é difícil ver uma professora de História que diz que é cristã com tanta convicção. Mas quando eu cheguei na universidade, eu já era convertida. Então, não ia ter nenhum tipo de filosofia que ia tirar a experiência que tinha tido com Deus, ainda quando criança. E assim foi. Ao longo do tempo da minha vida como educadora, a gente vai começando a observar algumas coisas. Quais coisas que a gente vai observando, por exemplo, é que nós, como cristãos, muitas vezes separamos vida secular de vida cristã. Então, estou na igreja, eu visto um tipo de roupa, ando de uma forma e falo certas palavras, que a gente tem um crentez, né? Umas palavras que só crente fala, que se alguém de fora ouvir, nem sabe o que é que a gente está dizendo. Mas quando às vezes a gente está na escola, ou está no trabalho, ou está em uma outra área, fora da igreja, a gente tem outro vocabulário, outro pensamento, outra filosofia, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós somos cristãos em todo o tempo. Então, eu sou cristã em tempo integral. Não tem férias, nem feriado, nem depois do horário de expediente. Correto? Então, eu sou cristã em tempo integral. Diante disso e dessas experiências escolares, etc. e tal, a gente vai estudando e descobrindo algumas coisas. Não que não existisse, mas que com o tempo é que a gente vai reconhecendo. E ao longo do tempo, a gente foi estudando. Meu maior medo era ter que botar essa senha aqui desse menino. Porque o meu... Está aparecendo ali? Pronto, dá para ler. Eu fiquei com medo de não ler, que ficasse pequenininho. Eu trouxe uns slides, prometo não demorar muito, apesar de eu adorar falar, gosto muito de falar, mas eu vou me esforçar para ser rápida. Se eu falar muito ligeiro, aí alguém pode fazer assim, ó. Porque às vezes eu me empolgo, aí vou-me embora. Mas eu acho que eu não vou conseguir ler no outro. Tu vai abrir, né? Pronto. Eu queria trazer para a inspiração da gente uma frase de Abraham Kuyper. Não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Tudo, até uma cadeira que você pensa que foi uma produção humana, veio da natureza. Criação dele. Pode passar, gato. Pronto. Para a gente enxergar alguma coisa, a gente precisa ter uma boa vista ou então usar óculos. Eu uso óculos, por exemplo. Se eu tirar os óculos, eu vou ver vocês todos embaçados. É horrível, minha gente.
Se eu não conhecer a pessoa, sangue de Jesus tem poder na minha vida. E agora, depois que eu passei dos 15, eu precisei também usar um que é para ver de perto. Minha gente, é o fim da picada. Eu nem preciso de óculos para perto, mas como eu ficava tirando e botando, lá eu dando aula para os meninos. Se eu fosse ler, tirava o óculos. Se eu não fosse ler, eu botava o óculos. Era um problema. Aí o médico disse assim, vamos botar um óculos multifocal. Meu Jesus amado, minha maior resistência na minha vida inteira era esse óculos multifocal. Mas se eu tirar a minha lente, eu vejo embaçado, correto? Todo mundo que sabe que usa óculos tem isso com muita tranquilidade. Quando eu coloco as lentes, eu enxergo bem, correto? Então, qual é a lente, ou quais são as lentes que você enxerga o mundo? Para você enxergar o mundo, quando você olha para uma criança, para um jovem, para um adulto, para um idoso, para a política, para a educação, para a geografia, seja qual for a linha de conhecimento ou qualquer coisa no mundo, quais são as lentes que nós usamos? Já pararam para pensar sobre isso? Afinal de contas, quais lentes eu uso para poder enxergar o mundo? Passa aí, amigo. Nós precisamos ter uma cosmovisão. Cosmo, mundo. Visão de mundo. Todos nós temos uma visão de mundo. Porém, nós temos uma visão de mundo a partir do ponto de vista que a gente está. Então, eu enxergo vocês a partir de onde eu estou. Então, eu posso descrever todos vocês a partir da minha visão. Mas se eu pegar uma pessoa que está lá atrás e pedir para ela caracterizar essa visão que ela teve de lá para cá, ela não vai ver mentira, como também eu não vou descrever mentira. Eu estou descrevendo uma verdade, mas a partir deste ponto de vista. E ela está descrevendo uma verdade a partir do ponto de vista de lá. Então, ela está vendo as pessoas de costas, ela sabe se está de coque, se está solto, se está fuá, os cabelos, né? Eu aqui estou vendo todo mundo de frente, sei quem está cochilando, sei quem não está. Espero que ninguém esteja, né? Cochilando. Pois bem. Mas o que a gente precisa ter para ver o mundo, ou as lentes que a gente precisa se apropriar para ver o mundo, são as lentes da palavra. Isso aqui tem que ser os meus óculos. Então, eu olho para uma criança a partir desta visão. A gente tem problema para fazer isso. Eu sei que tem, nós temos problemas para fazer isso. Primeiro que a gente olha se o menino é catarrento, reclama da mãe. Se o menino é mal educado, é porque não tem pai. A gente resolve a vida de todo mundo, só não resolve a nossa, né? Mas porque a gente olha a partir do nosso ponto de vista. Não estou dizendo que é fácil olhar a partir do ponto de vista da Bíblia, não. Mas a gente precisa se esforçar. E qual é a maneira que eu posso fazer para poder ver a partir dessa lente aqui? Só se eu conhecer essa lente, correto? Se eu não conhecer essa lente aqui, como é que vai ser? Vou dar um outro exemplo meu também. Quando eu comecei a usar esse óculos aqui, que é novo, meus óculos, minha gente, foi muito ruim. Eu passei uma semana com a cabeça doendo, porque eu ficava procurando em que parte do óculos eu ia ler, que parte do óculos eu ia enxergar de longe. Hoje não, hoje eu estou de boa. Isso é um processo de adaptação. Isso normalmente deveria acontecer quando a gente se converte. A gente é todo torto, né? Já viu aquela musicazinha do homem torto? Ouvi o homenzinho torto. Quando é que ele modifica a vida? Tadã! Quando ele encontra a Bíblia. Então, naturalmente, quando você é um recém-convertido e começa a estudar a Bíblia, você vai ter uma certa dificuldade a se adequar a ela, porque é muito diferente do seu dia a dia. Mas se eu me dedico a ela, é questão de tempo eu viver por ela. Eu preciso me esforçar para isso. Aí você pode pensar, essa menina veio fazer o que aqui mesmo? Eu vim falar sobre educação. Educação acadêmica, não educação, né, assim, menino, come de boca fechada. Não essa. Mas educação no sentido acadêmico, aquilo que as crianças vão para a escola, os adolescentes vão, depois a gente vai para a faculdade, e essas coisas todas. E você pode pensar, o que é que isso tem a ver, afinal de contas, com a Bíblia? Aí eu digo para vocês, tem tudo a ver.
tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Passa aí, amigo, por favor. Eu sabia que eu não ia conseguir ler isso aí. Vocês conseguem ler? Muito pichoto, né? Tu consegue abrir? Fazer assim grande? Aí! Mas pode dar para aumentar um pouquinho mais? Ah, quando bota para fazer tudo, fecha, né? Pronto, assim, só para a gente ler. Eu trouxe para vocês hoje um paralelo de uma educação considerada moderna, que está em todas as escolas, e uma educação considerada cristã. O que é uma educação considerada cristã? Uma educação considerada bíblica. Eu sei que muitos de vocês são pais, e até porque hoje é o dia, é o culto da família, né? Adoro o culto da família, minha gente. Eu sou casada com um rapaz bem fofo, e tenho um filho mais fofo ainda. Só que quando eu saí de casa, ele não tinha chegado do trabalho ainda, não pôde vir. Então, eu também demorei muito para casar. Casei depois dos 3.0. Não fiquem fazendo cálculo para descobrir minha idade, que não é legal, isso não rola. Mas eu já casei depois do 3.0. E quando a gente casa depois do 3.0, há uma cobrança. E creio vocês que eu fui muito mais cobrada dentro da igreja do que fora dela. Porque fora dela eu estava na modernidade. Dentro da igreja eu estava... irmã, já passou do 3.0, não casou ainda, está difícil a situação, viu? E sempre eu tinha uma resposta. Eu não vou casar errado, eu prefiro demorar para casar. E casar no esquema, na moral, do que casar e meu irmão, para ter uma vida mais infeliz do que a de solteiro, não rola, né? Porque eu era muito feliz solteira, viu? Diga-se de passagem. Já trabalhava, já estudava, já tinha feito faculdade. Então, enfim, para mim estava muito tranquilo ser solteira. Mas eu queria constituir uma família, eu queria ter um bruguelinho, que é o bruguelinho que eu tenho. Tem 4 aninhos, meu bruguelinho. Né? Também já tive filho não tão jovem assim, debaixo também de uma promessa que o Senhor havia me dado. Enfim, então eu tenho panos para manga para falar sobre o assunto. Então, nesse tempo que a gente vai estudando, a gente vai começar a perceber que a educação moderna, ela é uma educação centrada no ser humano. Misericórdia, irmão, está tocando esse negócio aqui. No ser humano, ou seja, na pessoa. Não parece interessante que a educação seja focada na pessoa, no ser humano? Não é? Não fique aperreado não, viu, irmão? Nem se aperreia, eu sei que essas coisas acontecem. Mas, vocês acham que é correto uma educação pautada no ser humano? Quando a gente diz que uma educação é pautada no ser humano, não fica muito mais próximo do egoísmo? Para mim, por mim, primeiro eu, depois eu, segundo eu? Aí eu pergunto, essa é a proposta do cristianismo? Jesus fez assim? Ele entregou a sua própria vida por amor de muitos, é o que a Bíblia nos diz. Então, olha aí que a gente precisa pensar. Aonde é que nossos filhos estão estudando? E não só aonde, mas o que eles estão estudando, o que é importantíssimo saber. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente vai na escola, a gente faz assim. Entra na escola, aí a pessoa da escola, olha, tem quadra. Aí os olhos da gente, mãe, tem lugar para o menino brincar. Tem parque, viu? Eita, poxa. Olha, ninguém mostra o PPP, que é o Plano Político Pedagógico. Alguém aqui já leu o PPP de alguma escola? Me responda. Vocês sabem o que é um PPP? Pois é. Obrigada, viu, amigo? PPP é aquilo que fala sobre a filosofia e a proposta educacional da escola. Nenhum pai pergunta, nenhum pai procura saber qual é a filosofia da escola. Entra na escola, se tiver ar-condicionado na sala, eu boto. Depois, não sabe o que é que o professor ensina, não sabe qual é a cosmovisão do professor, não sabe a vida daquele camarada. Eu fiz um curso, eu gosto de estudar, viu, minha gente? Não pense que é porque eu sou melhor do que ninguém, não, porque eu gosto, faz parte da minha natureza. Não tem gente que gosta de jogar futebol? Pronto, eu gosto de estudar. Tanto é que eu nunca aprendi a andar de bicicleta, minha gente. Eu estava fazendo outras coisas nessa hora. Não era andando de bicicleta. Então, não fica aperreados, não. Então, eu fiz um curso cristão, porque já faz muito tempo que eu estudo sobre educação cristã, e um tema era currículo. O que é currículo?
Currículo é uma organizaçãozinha dos assuntos que a gente segue ele. Então, todo final de unidade, Tiago, meu coordenador, pergunta: cadê o planejamento da unidade? Então, a gente vai lá dizer o que vai fazer em cada aula, cada conteúdo que vai ter, como a gente vai abordar. Isso é um currículo. Beleza. Mas ele diz, nesse curso que eu fiz, que não é apenas o conteúdo, que o currículo é o professor. Por quê? Porque o professor tem que servir de exemplo. Na minha época, que não é muito tempo, o professor servia de exemplo. Sim ou não? Eu quis ser professora porque eu tive ótimos professores. Sei o nome de cada um deles, a disciplina, pelo menos um conteúdo que cada um deles ensinou para mim. Até matemática, que eu sou péssima. Não, péssima, não gosto dessa expressão péssima, não. Que não sou tão boa. Pronto. Por quê? Porque eu tive bons professores. Eles me inspiraram. E o meu maior sonho era inspirar outros alunos. Não sei se eu já consegui, mas eu tento, me esforço para isso. Mas hoje não. O professor faz o que quer, do jeito que quer, ninguém se importa com a qualidade do professor. Precisa se importar com a qualidade do professor. É necessário. Porque se eu não creio nessa palavra, o que eu vou estar ensinando para os meus filhos? Vou mais além. O que é que a escola, que os filhos de vocês estudam, está aprendendo? Já olhou no caderno, passou a folha, perguntou ao menino, porque a gente só pergunta quando o menino é pequeno. 3, 4 anos. Mas quando o menino tem 10, pergunta. 15, pergunta. É o maior perigo, é na adolescência, porque eles estão consumindo tudo fora de você. Porque quando é criança, a referência é mais os pais. Mas na adolescência, ele consome o quê? Tudo que é fora dos pais. Parece que eles têm aversão aos pais. Não todos, é claro, mas é possível a gente ver isso. Inclusive, com adolescentes cristãos, né? Enfim, puxa para cá, amigo. Para o do lado de cá. O do lado da educação centrada no ser humano. Ali. Ali. Cresce. Isso. Aí na barrinha tu puxa para cá. Isso. Educação centrada na pessoa de Cristo. Uma educação cristã é uma educação centrada na pessoa de Cristo. Aí você pensa, peraí, e vai estudar geografia pensando em Jesus? Sim. Peraí. E vai pensar em história falando de Jesus mais ainda. A história de Deus ou não? Alguém aqui nasceu por acaso? Foi um acaso do mundo? Não. Não. Todos. Se você tinha uma dúvida sobre isso, não tenha mais. Todos nascemos com um propósito. Então, todos temos uma história. De quem é a história? De Deus. Quando os meninos dizem que não gostam de história, primeiro eu me invoco, me abuso, porque eu sou professora de história, e depois eu digo assim, pois é, se diz que não gosta de história, está dizendo que não gosta de Deus, porque Deus é o Senhor da história. Aí eles arregalam os olhos, oxe, professora! Porque a gente departamentaliza as coisas. Aqui, igreja, aleluia, glória, fala em línguas estranhas e tudo mais. Aqui é na escola, história. Aí você vai para a filosofia humanista, você vai para a filosofia mundana, para um camarada que era ateu, que não acredita em Deus. Minha gente, não pode. Porque você está fazendo, sabe o quê? Dando 2 caminhos para o seu filho. O caminho que você faz ele andar em casa, eu espero que vocês façam eles andarem em casa, e o caminho que a escola está dando. Como é que esse menino vai dar certo? Me responda. Em algum momento da história, alguém vai perder. Ou você, que eu espero que não, ou a escola. Então, nossa educação cristã é centrada na pessoa de Cristo. Aquele que ama e que entregou a sua própria vida. Volta para cá agora na barrinha. Segundo, vou tentar me agilizar. A graduação tem como objetivo final. Então, para que é que você ensina seu filho? Para ele ser alguém na vida. Quem aqui nunca disse isso para o menino? Tu tem que estudar para tu ser alguém na vida. Não, minha gente. Ele nasceu, já é alguém na vida. Pelo amor de Deus. Nasceu, aquela coisinha, com carinha de joelho. Já é alguém. Já tem uma identidade, um registro. Já vai dar trabalho para tu, vai ter que se acordar de madrugada. Tu quer que a pessoa ainda seja gente depois de tudo isso? É gente, já é alguém na vida. Agora, a criança, ela é uma semente. O que é uma semente? É aquilo que tem todo o potencial para ser. E quem que vai tirar esse potencial? Você que é pai e mãe. É o vizinho?
É a professora? É o tio? O irmão? Não, é quem está mais próximo dela. Se for o pai e a mãe, beleza. Pode acontecer de não ter o pai e a mãe, ter um tio, uma tia, mas que seja aquele que está mais próximo no dia a dia daquela criança. É uma semente que eu preciso tirar de dentro dela. Eu não estou formando uma criança para ser um acadêmico ou para ganhar um dinheirão e ter um carro de marca. Aí as mães têm orgulho de dizer isso. E teu filho, fulano? Menino, meu filho se formou em engenharia, trabalha na multinacional, comprou um carro. Que te importa isso? E se ele for para o inferno? Eu prefiro o liso. Mas se morrer, vai para o inferno. Quando morrer, né? Que vai morrer, é questão de tempo. Então, não é que ele não possa ter um carro, não é que ele não possa ser formado, e não é que ele não possa trabalhar na multinacional. Mas isso não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é que eu tenho que criar ele para a eternidade. Tem um texto, deixa eu olhar aqui para eu filar. Qual é o texto? Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou a eternidade no homem, no ser humano. Por isso que a gente chora quando alguém morre. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida eterna. Então, eu não crio o meu filho e nem quero que ele estude as melhores escolas para passar no vestibular, não. Que ele passe. Mas, que não é centrada nisso. Aí, puxa para cá a barra, amigo. Ele é criado, ou pelo menos a educação cristã, tem a proposta de que a criança tenha amor pelo conhecimento. O objetivo final é que a criança tenha amor pelo conhecimento. Imagine comigo. Se o menino gosta de português, de matemática, de geografia, de ciência, de história, de biologia, esse menino é o quê? É um crânio. É não. Aí, veja, se ele ama o ensino, ama a educação, tu vai precisar cozinhar o juiz dele para ele passar no Enem? Não vai, ele vai passar. A gente tem que pensar não apenas no fim da coisa, mas o caminho inteiro tem que ser bem construído para que essa criança seja firme. Para riba. E para lá. Para cá. Isso. Está vendo ali? Na educação moderna, a verdade é subjetiva. Existe isso, minha gente, verdade subjetiva? Se ela é subjetiva, deixou de ser verdade. Porque para ser verdade, ela precisa, no mínimo, ter comprovações. Então, quando aquela irmã olhou de trás para frente, como eu falei no início, ela não mentiu. Ela só está em outra posição. Quando eu falo daqui para lá, eu também não menti. Eu falo a partir de um outro ponto de vista que eu estou. Tá beleza? Tá todo mundo entendendo? Tá ligeiro? Estão cochilando? Olhe, viu? Pronto. Então, a gente precisa entender que existe um texto na Bíblia que fala sobre a rocha. Já viram esse texto? Que uma casa foi construída sobre a rocha, e veio ventos, e correram rios, e bateram com força contra aquela casa, e aquela casa não caiu. Aí teve uma casinha, bichinha, construída onde? Na areia, veio chuva, correu o rio, bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E o texto ainda frisa, e foi grande a sua queda. Eu posso criar uma criança fora de verdades, com essa liquidez que tem hoje? Tem um filósofo, Balmer, que ele fala sobre isso. A liquidez da sociedade. Você não sabe onde pisa, porque em qualquer hora você pode cair. Não! Eu quero que meu filho aprenda que ele pode pisar numa rocha e ele não vai ser confundido. Aí você pode pensar, o que isso tem a ver com educação? Tudo. Porque as porcariadas que as escolas têm, está sendo gravado isso, é? Misericórdia. As porcariadas que muitas escolas têm ensinado para os nossos filhos e a gente nem sabe. Tu vai ver o resultado na adolescência dele. Bota para cá. A verdade é subjetiva, paralelo. Na educação cristã, a verdade é absoluta e objetiva. Aí tu pega um menino pequeno. Olha, filho, não pode empurrar. Na escola tem umas regras, né? Não pode empurrar, não pode bater. Aí, não pode empurrar. Agora, veja, se ele empurrar devagar, você não bate. Se ele empurrar forte, você empurra devagar. A criança pequena vai entender toda essa logística? Não, não pode empurrar, ponto. E se empurrar porque o outro empurrou, errou 2 vezes. Porque a Bíblia não ensina isso. Ensina? Ou vocês já disseram assim para o filho de vocês? Espero que não, nem que precisa levantar a mão, não. Se vier apanhado, viu? Gente, que cristianismo é esse? Olha, não é esse aqui não, viu? Mude sua lente. Se chegar apanhado, apanha de novo. O pobre coitado já apanhou, tu vai bater nele de novo, minha gente.
Faça isso não. Ele pode até se defender, mas se você não soube a circunstância da história, você não pode querer que ele revide. Não foi isso que Jesus disse. Se o camarada manda tu caminhar 1 milha, tu caminha a 2ª. Ou não? Ah, lembrei agora. Eu nunca tinha lembrado desse texto na hora que eu bato no menino. Ele diz o quê? Quando der um lado, mostra o outro. Ele não manda bater de volta, não. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões. Volta para... então tá ali. Outra coisa, na educação... Puxa para cá, amigo. Na educação moderna, sobe um pouquinho para poder fechar o subjetivo, para poder ler todos os outros. Sobe um pouquinho. Não, ao contrário. Mas, aí, está na medida. Oi, foi demais. Tá bom, tá ótimo. Olha ali, na educação moderna ele vai dizer, crítica à civilização ocidental, ficar focando nos culpados. É branco, que agora está na moda. Porque um branco, sociedade patriarcal por brancos europeus. Deixou de ser gente, é? Não é mais pessoas. Não são seres individuais. Como assim? Aí todas as mulheres são perfeitas. Olha, que beleza. Até parece. A gente sabe que não. Na educação moderna, eles fazem esse foco de sempre estar procurando o culpado. Então, procura quem fez bullying, procura quem explorou, procura quem não sei o quê, procura quem não sei o quê, só não acha solução. É só procurando culpados. Outra característica da educação moderna é focada no politicamente correto. Eu não tenho individualidade. Você fez, então é porque está certo, ela fez, está certo, ele faz, está certo, então eu tenho que fazer. Mesmo que eu não queira, eu faço, porque todo mundo está fazendo. E cadê minha opinião? E minha individualidade? E minha liberdade de expressão? E minha religião, que eu sou livre, e a Constituição me garante isso? Fica onde? A gente não pensa nisso. Agora volta para cá todos, para dar os paralelos, por favor. Então, na verdade, nós não temos que procurar culpados, porque todos nós somos culpados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando os portugueses, apesar de serem cristãos e conhecerem a Bíblia, vieram ao Brasil e, além de matar muitos indígenas e também escravizar muitos africanos, mesmo sendo cristão, eles pecaram, ponto. Não é porque é preto, porque é branco, porque é rosa, eles pecaram. E os africanos nunca pecaram. Então, fofos. Todos pecaram. Então, não tem por que procurar culpado. Todos somos pecadores. Todos temos que nos arrepender, corrigir o nosso caminho. E, por fim, a nossa ênfase é no verdadeiro, belo e bom. Isso é filosofia. Não é beleza, essa beleza aqui da cara, não. Bom, belo é aquilo que é justo, que é correto. A Bíblia fala sobre isso. Tudo que é justo, correto, puro, bom, nisso, pensai. Até as músicas que são colocadas para as crianças escutarem, isso nutre a alma delas, é arte. Mesmo que seja meio labrugenta, como tem algumas por aí, mas é um tipo de arte. Isso alimenta a alma, a mente, o coração, o entendimento. A gente precisa ter cuidado com o que ouve. São janelas da alma. Olhos, boca, ouvido. Precisamos proteger nossos filhos. Passa, amigo. Eu não sei tempo, não sei hora, não sei nada, viu? Se alguém quisesse, Dani, falta só 10 minutos. Aí vocês fazem um sinalzinho assim, eu me ligo nas paradas. Pronto, pode-se embora, para o próximo slide. Então, nós precisamos ter uma educação de qualidade, baseada em princípios bíblicos. Então, as crianças precisam aprender todas as disciplinas acadêmicas, de acordo com a BNCC, como o governo diz, mas com esse fundamento aqui. Já imaginou? Já imaginaram isso? Alguém já viu isso em alguma escola? Tem poucas no Brasil. Poucas, dá para contar. No Brasil. Próximo. Nós temos escolas que a gente chama de cristã, que ela faz o quê? Faz um culto. O dono da escola é cristão, faz um culto e beleza. Essa não é a proposta da educação cristã que eu estou falando, não. A proposta é que todo o currículo acadêmico da escola tenha base na Bíblia, para que a cosmovisão das crianças seja formada biblicamente desde a infância.
Assim como, necessariamente, que o dos professores já seja dessa maneira. Que ele também já tenha essa cosmovisão bíblica. Pronto, eu trouxe o conceito de educação. O conceito de educação, ele fala assim, ó. Eu botei várias informações. Esse dicionário que eu peguei, esse conceito, é o dicionário de Webster. Noah Webster, de 1828. É um cristão. Já foi, né? Que ele já morreu faz tempo. Mas ele foi uma pessoa importantíssima nos Estados Unidos, que construiu um dicionário com todas as palavras da época, ao máximo que ele pôde, acho que são todas mesmo, e com os conceitos bíblicos. Ele vai na Bíblia trazer o conceito das palavras. Inclusive, ele coloca textos bíblicos que embasam o conceito daquela palavra. É maravilhoso. Não tem em português. Toda vez que eu faço isso, eu vou lá e eu não sei nada de inglês. Então, eu vou lá no dicionário inglês, boto naquele tradutor, depois faço não sei o quê para poder achar a tradução. É trabalho, mas vida de professor pensa que é fácil? É nada. Então, ele tem ali toda aquela série de instrução e disciplina que se destina a iluminar o entendimento, corrigir o temperamento e formar com maneiras e hábitos da juventude e prepará-los para serem úteis nas suas posições futuras. Isso é o conceito de educação. Sabe quem é que educa? Os pais, não a escola. A escola apoia os pais. É um outro problema que nós temos como brasileiros. Bota o menino na escola e até na igreja, vai lá na salinha, joga os meninos lá, os professores da escola dominical da salinha que sabem dessas histórias. Deixa o menino lá, não sabe quem está, não sabe quem não está, não sabe se é criança que está, não sabe de nada, mas deixou lá porque quer assistir seu culto, porque a sua alma é importante para ser alimentada, e a da criança não. Instrui a criança no caminho que deve andar. Ele não está dizendo isso para o professor, não, está dizendo isso para o pai. Então, em todas as áreas da vida da criança, ela precisa ser protegida. Próximo conceito. O próximo conceito é princípio. O que é princípio? Princípio é origem, base. Qual é o nosso princípio? Deus. Porque tudo veio dele. Então, não tem como ter conhecimento fora de Deus, minha gente. Esqueça. Quando você vê um ateu bem inteligente, ele está negando a inteligência dele. Porque quem deu aquela inteligência a ele foi Deus. Ponto. Eu sou ateu, não preciso de Deus. Coitado. Ele marca o dia que morre? Alguém aqui marca o dia que morre? Marca? Que liberdade é essa que tu não sabe nem o dia que tu vai morrer? E nem sabe o dia que nasceu, né? Nem marcou a data que ia nascer. Nasceu quando viu, e lá vem esse menino com cara de joelho. Aí quer dizer que não existe ninguém. Foi um vento. Existem duas teorias da criação humana. Uma é o evolucionismo e a outra é o criacionismo. Como é que você vê no livro? Você vê no livro... Ai, que bom. Obrigada. Falou porque quis, viu? Agora já era. Ele disse que eu não tenho tempo. Brincadeira. Olha, já está falando do que mesmo? Vocês estão atentos. Muito bem. Foi só para ver como é que vocês estavam. Nós temos duas vertentes da criação humana, né? Da existência humana, não é nem criação, é existência humana. Um é criacionismo e outro é evolucionismo. Como é que o livro diz? O científico é o evolucionismo. E o criacionismo é um tipo de mito. Se tiver no livro que eu dou aula, eu não digo isso. Eu não digo isso. Eu abro a Bíblia. A aula que eu dei esse ano para os meninos do 6º ano, que era sobre criação, que não é sobre criação, né? É sobre a existência humana. Eu falei o livro de Gênesis, todo, aqueles esquema todo. Li o do livro, passei uns vídeos, né? Para poder não dizer que eu não fiz nada sobre esse conteúdo, porque a ideia não é deixar os meninos isolados do mundo numa bolha. Os meninos têm que ser muito inteligentes, topados os meninos. A ideia é essa. É que os meninos sabem tudo um pouco, mas eles escolham, pela experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, querer ser cristão. Deu para entender? Passou essa fase, minha irmã, de crente ter que ser ignorante. Crente não pode ir para a escola, porque se ele for para a escola vai aprender coisa errada. Não, somos nós que temos que ocupar todas as universidades desse país para modificar aquele cérebro doido que tem lá. Só tem gente fora do juízo. Me perdoe alguns, não todos, mas enfim. Então, o princípio é aquilo que você acredita, é aquilo que é a sua base. Eu acredito na palavra. Alguém mais? Estavam ligados, não foi vocês aí?
Ligados, muito bem. Então, passa o slide, amigo. Pronto, esse aí eu preciso que fique grandinho. Pronto. Esse texto está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. O qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque dele foram criadas quantas coisas? Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Até aquilo que aquele ateu não entende. Olha aí, está incluído nesse invisíveis. Invisíveis, perdi. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele? Cristo. Esse texto de Colossenses 1 fala da pessoa de Cristo. É porque eu tenho uma amizade muito grande com Cristo. Assim, a gente é tipo, sabe? Eu não tenho o melhor amigo, não. É tipo assim, eu não sei tudo dele, só algumas coisas, mas ele sabe tudo de mim. E eu tive uma experiência muito profunda com ele quando eu ainda tinha 10 anos de idade, quando me converti. Meu pai, até hoje é assim, ele bebe muito, é alcoólatra, e nós tivemos muitas dificuldades em casa. Não apenas financeira, porque ele, tipo, uma vez saiu quinta-feira e chegou na segunda-feira, a gente achava que ele tinha morrido, porque ele não chegou com nada. E então eu tinha uma visão, eu ficava pensando, meu Deus, meu pai nem cuida de mim direito. E quando eu me converti, eu me lembro como hoje a ministração que eu recebi sobre novo nascimento. E eu orei assim, Senhor, se por acaso eu não nasci de novo, eu quero nascer agora. Eu tinha em torno dessa idade, de 10 para 11 anos. E eu, desde aquele tempo que eu disse para Deus, o Senhor é o meu pai. Meu pai não cumpriu o papel dele adequadamente, mas eu sei que o Senhor cumpre o seu papel adequadamente. Todas as decisões, pelo menos eu me esforcei ao máximo. Não é que eu tenha errado, porque é impossível, né, irmãos? Difícil, né? Não errar. Todos pecaram. Mas em todas as circunstâncias da minha vida, eu me esforcei para sempre orar ao Senhor antes de tomar uma decisão, antes de fazer vestibular, antes de casar, antes de ter um menino, antes de fazer não sei o quê. Sempre eu tive essa prática. Por quê? Quando a gente quer alguma coisa, a gente recorre para quem? Para o pai. Eu vejo isso no meu filho. Eu acabo de reclamar com ele, boto ele no castigo, ou dou uma relapada, porque ele, só Jesus na causa, às vezes eu dou uma sandalhada nele mesmo, havaiana. Meu marido disse que pisa de mãe nem vale, que não dói. Na mesma hora que ele chora, ele olha para mim e levanta os braços. Veja, que inocência, né? Se fosse outra pessoa, ia procurar outra pessoa, né? Não, apanhou de mim e vem para se agarrar comigo. Esse tipo de inocência que o Senhor quer conosco. Né? Então, se Ele nos repreendeu por alguma coisa que nós fizemos errado, reconheça a repreensão e se agarre nele de volta. Não tem outra opção. Porque tudo veio dele e tudo volta para Ele. Ponto. O resto disso é balela, porque nós estamos firmados em verdades. A verdade da palavra de Deus. Amém? Vai, gatinho. Próximo. Vai ter que... Princípio. O que são princípios? Mas simplesmente explicando. Princípios são verdades infalíveis. O que é infalíveis? Que não tem defeito, que não tem como falir, não tem como falhar. E práticas que se encontram na palavra de Deus. E que podem ser aplicadas em qualquer área da vida, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Pode estar na China, do outro lado do mundo, no Japão, na Conchinchina, lá no Polo Sul, ali, porque lá no Polo Norte não tem ninguém, né? Pode ser onde você estiver. Princípios bíblicos, eles não mudam, independentemente do tempo, do espaço, do lugar. Se você é criança, adulto, jovem, velho, então não pode ensinar uma coisa para a criança que você não faz. Porque a lei é a mesma. A regra da Bíblia é a mesma. O que criança não pode fazer, adulto também não pode. Se criança não pode ver vídeo de sem vergonhice, adulto também não pode. Viu, irmãos? Enfim. Próximo. Então, eu trouxe só uns exemplos. Dá para abrir mais? Aí, tá ótimo. Então, eu trouxe alguns exemplos de princípios bíblicos. Então, nós queremos aprender a raciocinar biblicamente. O que é raciocinar biblicamente? É que a cada atitude que eu vou tomar, eu pense,
A Bíblia fala o que sobre isso? Quanto mais impregnado da palavra você tiver, mais simples isso será. Mais simples será. Porque você não vai precisar. Agora eu vou procurar onde é que fala aqui suicídio, suicídio, suicídio. Não, porque você está tão ligado que no seu dia a dia você já faz isso. Então você não xinga, você não fala palavrão. Vai acontecer de você errar? Vai, minha gente. Sinto muito dizer a vocês, mas ninguém chegou à estatura de varão perfeito ainda. Mas errou. O grande problema do ser humano não é errar. O grande problema do ser humano é reconhecer que errou e corrigir. Errar está passivo de qualquer um. Mas precisamos ter a consciência da necessidade de corrigir esse erro. Então, nós temos ali caráter, mordomia, autogoverno. Vou dar só um exemplo que tem ali de semear e colher. Na Bíblia diz, no livro de Gálatas, que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, correto? Pois bem, aí você faz uma repreensão para o seu filho. A gente tem mania de fazer isso. Junta a raiva do menino. Junta a raiva. Junta. Aí quando eu te pegar, fulano. Quando eu te pegar, fulano. Aí quando pega, bate no menino. O menino nem sabe por que está apanhando. Ele nem sabe o que, é que tem que corrigir. Ele fica, oxi, estou apanhando por quê mesmo? Mas isso não é um método de correção. Isso é um método de punição, que é diferente de correção. Deus não nos pune. Deus nos corrige, ok? Então, a correção é, camarada, vem cá. Quando você comete esse erro, e trate o erro como pecado para a criança, você não ensina na escola dominical pecado, ensina em casa, olha. Quando você comete esse erro, você está pecando contra a santidade de Deus. Mamãe vai bater em você, para você lembrar. Aí dá uma chinelada nas pernas dele. Também cuidado no lugar, pelo amor de Deus, minha gente. Não é para espancar os pobrezinhos, não. Né? É só para poder eles ficarem meio assim. E dependendo da idade, porque tem menino grande que não adianta mais bater. Morreu o boi, que não teve de bater quando era pequeno, tem certa idade que não adianta mais. Chama para grande e diz, meu amor, nós temos um Deus que é perfeito. E fala de Deus. Quando você erra, explica as consequências do erro. Porque ele não plantou, ele vai colher. A tapinha é que ele está colhendo. Então, quando você fizer, você pense sobre isso. Aí, e a menina vai entender isso? Não. A gente erra 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa? Quanto mais a criança. Você vai dizer uma, vai dizer duas, vai dizer três, vai dizer 10, 20, 30, 50, até o menino aprender. Isso é o quê? Educação. Educação é assim, é? E o menino ficou lindo, maravilhoso? Não. Educação é um trabalho que a gente está cuidando de uma semente. Quando você planta uma semente, no dia seguinte já tem uma árvore bem grandona, é? Tem nada, amigo. Olha, demora, trabalho. Sobe um pouquinho, amigo. Pronto. Isso aí, eu não vou entrar nesse contexto desse bonequinho aí, porque senão vai demorar muito. Mas ele fala sobre como a gente ensina os conteúdos acadêmicos na escola e quais áreas da criança vão ser nutridas. Então, é nutrida a mente, o coração, as mãos, os pés, no sentido de uma educação de nutrição integral. E, desse modo, 2 gerações são alcançadas. Os pais e os filhos, assim como os professores e os alunos. Porque não são apenas os filhos que se transformam pelo conhecimento da palavra. O próprio pai, quando começa a ver aquele conteúdo e vê até a diferença da própria criança, ela também vai ser nutrida. Aí você vai dizer assim, e tu viste isso aonde? Onde é que tu viu isso aí funcionando? Vou dar um exemplo. Na igreja que eu faço parte, a gente começou com esse projeto de fazer uma educação como essa há 10 anos. Começamos bem devagarzinho, porque os pais não entendiam. A gente lê literatura na escola dominical. A gente ensina os princípios bíblicos a partir de um conhecimento acadêmico, literatura, geografia, história, arte, biblicamente. Palavras, chaves, conceito de palavras, e aí vai formando a cabeça das crianças. Na primeira vez, as mães ficavam tudo invocadas. E não lê a Bíblia nesse negócio não, só lê literatura, porque elas não entendiam. E tivemos até algumas reclamações inicialmente. Mas depois, com o tempo, foi se vendo o fruto daquilo ali. As crianças chegavam em casa ensinando os pais o que tinham aprendido naquele dia, pelo nível de qualidade que era. Hoje, nós já somos, assim, humildemente falando, se é que é possível dizer isso,
tarimbados nisso aí. Então, as igrejas que são congregações nossas vão para lá para poder aprender com a gente para fazer nas outras congregações da nossa igreja. Porque a gente não tem escola convencional, mas tem escola bíblica. Para finalizar, o próximo e último. Já está isso aí mesmo. Não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Amém? Nós somos da escola Cecília Meirelles, como eu falei para você. Essa escola é uma escola cristã, há 32 anos no bairro do Ibura, está completando agora no início de 2022, não é isso? E os proprietários são cristãos, que é a dona Carminha e seu Antônio, né, que são os diretores. E hoje nós temos todos os professores cristãos. Aí você pode pensar assim, tu viesse vender a escola, não foi? Não. Pelo contrário, a gente veio vender uma filosofia de educação. Vender no bom sentido da palavra, pelo amor de Deus. No bom sentido da palavra, vender. Mas a gente quer apresentar para vocês uma educação, uma filosofia de educação, que você pode fazer em casa, com seus filhos, em todas as áreas da vida dele. Não apenas em algumas coisas. E que hoje, em Recife, nós temos a Ecoprime, que fica em Aldeia, longe e cara e bonita, o sonho de consumo, talvez, de muitos pais. E temos uma que vai inaugurar o ano que vem. Temos, não é porque é minha não, viu? Temos porque Pernambuco tem. O estado de Pernambuco que tem. Que é a escola School Zoe, que fica em Boa Viagem. É uma escola bem bonitinha, vai inaugurar agora em 2022. E eu sigo também, vejo muitas coisas bem interessantes. E eles chamam de educação clássica, que é a educação pautada no ensino, como Jesus aprendeu, como é que os judeus ensinam os seus filhos, como é que os grandes países, que hoje são países considerados desenvolvidos e que são cristãos, como a Alemanha, Suíça, Estados Unidos, que tem uma educação de primeira linha, voltada para princípios cristãos. Claro que nem todas estão plenamente hoje, algumas fugiram do princípio, aí é outra história, mas que ainda vivem o eco dessa semeadura ainda, certo? E a gente quer trazer isso para Pernambuco. No Brasil, tem algumas escolas que já têm esse perfil, mas a maioria delas fica na região sudeste. Tem uma no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte tem umas 3 ou 4, que surgiu de uma primeira, e essa pessoa foi apoiar outras escolas. Ele não abriu uma filial, não. Pegou as escolas que já existiam. Não, qualquer pessoa. Na verdade, a ideia é formar os cristãos e converter os não cristãos. É um trabalho evangelístico, né? Então, por exemplo, eu, na escola de Dona Carminha, por exemplo, na Cecília, hoje todos os professores são cristãos. Então, a ideia não tem nada a ver com discriminação ou tipo, é uma questão de perfil. Nós temos uma filosofia. Se a gente entende que o professor é o currículo, ou então o professor tem que estar alinhado com a filosofia. É a mesma coisa de dizer que a escola não tem filosofia cristã, é uma escola que o proprietário é ateu e todo mundo é ateu, certo? E aí eu sou cristã. Eu vou chegar lá, eu vou poder falar do cristianismo lá. Mas mesmo sem falar, alguém vai descobrir que eu sou? É impossível não descobrir que eu sou. Mesmo que eu não diga um texto bíblico. Porque nós levamos Cristo, pelo menos essa é a ideia. O inverso também é verdadeiro. Mesmo que um professor que seja ateu na escola cristã, que ele não pode falar nada contra Deus, ele é. Então, naturalmente, aquilo vai transparecer na educação dele, no ensino dele. Então, nós falamos e transparecemos aquilo que somos. Então, essa é a ideia. Então, nós temos essa proposta de uma escola que seja cristã, com educação clássica, onde todos os conteúdos acadêmicos sejam biblicamente baseados. Amém? Eu posso orar por vocês? Vocês podem ficar de pé? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Bendizemos a Ti, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo, porque em Ti não há falha, não há variação. Tu és o Deus absoluto, aquele que é a rocha que podemos nos firmar.
Obrigada por isso, Senhor. Eu quero apresentar nessa hora a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, a vida dessa igreja, dos pastores, dos líderes, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, Senhor. Desde a criança mais novinha, que talvez tenha meses ainda, Senhor, ela já é uma semente, já há uma história escrita para ela, como está escrito no Salmo 139. Senhor, ainda quando ela estava na barriga da mãe, o Senhor já tinha coisas maravilhosas para ela, assim como Jeremias, que o irmão leu no início do culto. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que há uma história para cada um de nós. Nós queremos viver a Tua história, porque a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Queremos apresentar essa igreja, Senhor, diante de Ti, que ela cumpra o propósito para o qual ela existe, que ela não apenas, ó Pai amado, viva uma vida religiosa, mas que ela vá além dessas práticas religiosas, que ela vá em qualquer lugar, Senhor amado, e ela leve Cristo, Senhor, como uma igreja que precisa evangelizar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar o departamento infantil, abençoar todas as professoras, abençoar a líder, o Pai amado, desse departamento, abençoar cada classe. Na verdade, eu nem sei se tem, eu acredito que sim, mas que o Senhor seja Senhor de verdade, não apenas numa palavra, mas que as brincadeiras, a conversa, o lanche, tudo, Senhor, possa estar ao redor daquilo que é o Cristo centro, em nome de Jesus. Obrigada por essa oportunidade ímpar, Senhor, de compartilhar com meus irmãos da Tua palavra, de compartilhar da educação, Senhor, porque Tu és um Deus educacional. Quando o Senhor criou todas as coisas e organizou tudo da maneira adequada e colocou Adão e Eva para governarem aquele lugar, o Senhor educou eles, instruiu e disse tudo o que eles precisavam fazer para que eles fossem felizes. Eles falharam, é verdade, erraram, mas o Senhor, por amor, tem uma história de redenção para todos nós. Obrigada, Senhor, por essa redenção, que possamos em nome de Jesus buscar, Senhor, a Tua palavra, buscar a Tua presença e sermos cristãos em tempo integral. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Mais alguma coisa? Tá, pronto. Ok. Eu vou levar essa água, viu, irmãos? Queremos agradecer a Deus pela nossa querida Dani, né? Eu gostei muito das expressões, do conteúdo. Eu aqui queria convidá-los para que novamente vocês estivessem aqui conosco. Que viessem num dia em que não chovesse, porque infelizmente choveu, caíram as gotinhas d'água, os crentes bodes ficam tudo em casa, com medo de levar chuva. Isso é um absurdo, mas isso acontece em todo canto. Mas quero agradecer a Deus pelo meu querido, eu conheço só por Bezerra, porque nós servimos juntos lá na aeronáutica, fomos cabos juntos, fizemos cursos juntos. Eu louvo a Deus pela fidelidade dele, sempre foi uma criatura maravilhosa e abençoada, e eu fico muito feliz por você estar aqui conosco nessa noite. A sua esposa está aí, pronto, a Carmen, não é isso? Que Deus continue abençoando a sua vida, aos professores e como é que se diz? Esses detalhes da nossa querida escola Cecília Meirelles. Sinal, foi uma grande escritora que eu nunca esqueci, que estudei desde pequenininho a respeito dela. Eu fiquei aqui analisando, eu não tive o privilégio que essa criançada tem agora. Porque as nossas igrejas, aliás, as nossas escolas eram formadas só por uma determinação, e determinação assim estritamente católica, e nós éramos obrigados a rezar, éramos obrigados a se benzer, aquelas coisas todas. Eu me lembro muito bem desse período, que quando a gente não fazia, nós éramos criticados e chamávamos de protestante. Ah, você é protestante, aquele negócio, e nós ficávamos separados.
Eu me lembro que eu estudava numa escola chamada Escola Joaquim Nabuco, ali na Rua Imperial. E nós tínhamos nos deparávamos com esse tipo de procedimento. Hoje nós temos escolas cristãs e agora eu tive o privilégio de observar lá de cima, observar a formação da nossa igreja, da nossa escola, 32 anos, não é isso? 32 anos onde eu tive sobrinhos que estudaram lá, e nós vamos aqui na igreja evidenciar essa escola. Eu queria que vocês viessem outras vezes e a Dani tivesse algo mais. Está gravando aí, é? Está gravando? Poxa vida, esse negócio de live eu não me acostumei ainda, que a gente não pode nem falar o que a gente precisa falar. Pode tirar, que a gente vai conversar aqui. Tem coisas aqui que alguns não vão entender, porque eu peguei o trem